tanta gente que sofre se viver é tão simples? Por que a gente se complica a vida? Porque quando você entrega o coração a Jesus, Ele vai te levando, levando, levando. As coisas que você não via antes, começa a ver. Começa a perceber. Não com pessimismo, mas com vontade de sair para frente. Então vamos ao texto bíblico e eu vou tirando das ideias de Deus. A maravilha de pregar a Bíblia e da Bíblia é que as pessoas entendem que não é um ser humano que está falando, é Deus que está falando. Às vezes eu posso me revoltar dentro de mim, não gosto disso, mas é Deus que está falando, o que é que eu vou discutir com Deus, não? Então vamos ao texto bíblico, vejam o que diz. Nele, em Cristo, não? Em Cristo, nele. Eu estou escrevendo uma meditação matinal titulada Nele, em Cristo. Aliás, a devoção matinal para este ano em Estados Unidos, em inglês, é minha devoção matinal. Mas é uma devoção matinal passada, que traduziram agora para o inglês. Mas estou escrevendo uma devoção matinal titulada Nele, mas o E com letra maiúscula, nele, em Cristo. Estou selecionando da Bíblia todos os versos que falam em Cristo, por Cristo, nele. Esse nele se repete várias vezes o texto, que é em Cristo. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme ao plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O pensamento central deste verso é que você não é qualquer um, você é especial. Então, quando eu digo, pregando assim, você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida, isso não é frase de pregador. Essa é a mais pura realidade bíblica. Porque este texto diz que Ele escolheu você. Eu não vou explicar aqui como é a reprodução humana, mas você sabe que podia ter nascido qualquer outro, mas nasceu você. Porque Deus tem um plano para a tua vida. Você não é qualquer um. Às vezes, nesta sociedade em que vivemos, as pessoas te fazem sentir qualquer um. Especialmente se você veio a este país para lutar neste país. Quantas vezes as portas se fecham? E quantas vezes você sente-se frustrado? E às vezes a frustração gera amargura. E às vezes vem a pergunta: o que estou fazendo aqui? E não sei se em algum de vocês mais de uma vez aconteceu que entrou a ideia: para que saí do Brasil? Por que não fiquei lá? O que estou fazendo aqui? Este texto mostra que você está onde está não só porque você quis. Por mais que você tivesse querido vir aqui, por mais que você tivesse teimado em vir aqui, você não está por causa de sua teimosia. Você está aqui porque essa era a vontade de Deus para você. Porque tem duas maneiras como Deus dirige a vida. Ele te inspirando ou Ele te permitindo. Mas Deus está dirigindo a vida. Quando Ele te inspira e você obedece, Ele está dirigindo a tua vida. Quando Ele não te inspira, mas você teima em vir, mas Ele permite, Ele está dirigindo a tua vida. Porque se Ele não quisesse, você não saía de lugar nenhum, você não ia para lugar nenhum. É que Ele dirige a tua vida. E você sabe, isso é que às vezes a gente não entende. Ele às vezes dirige nossa vida através dos erros. Então não tenha medo de errar. Agora, tenha pavor de errar 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo assunto. Porque você
é ser humano, inteligente, sabe pensar. Ora, errar uma vez, qualquer um erra, no mesmo assunto. Agora, erra e erra e erra. Não, aí tem que repensar o que está fazendo, não? Mas, através dos erros, às vezes, Deus dirige a tua vida. Deus te leva aonde quer te levar. Vamos, agora, depois de explicar isto, leia o texto e vai ver que o texto tem outro sentido para você. Diz, em Cristo, nele, fomos também escolhidos. Você não é qualquer um, você foi escolhido. Tendo sido predestinado conforme o plano de aquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Deus nunca faz nada, vou usar uma expressão bem brasileira, Deus nunca faz nada à toa. Deus nunca faz nada sem sentido. Às vezes a gente faz coisas que não têm sentido. Deus nunca faz nada sem sentido. E você é obra de Deus. Você está vivo porque Deus quis. Você nasceu porque Deus quis. E você está neste momento aqui neste país porque Deus quis. E Deus nunca faz nada sem sentido. Porque por trás de tudo está a sua vontade, segundo o propósito da sua vontade. Mas tem outra coisa, Ele tem um plano para você. Qual é o plano, pastor? É que de repente, se você não está realizado na vida, é que ainda não descobriu o plano. E alguns levam. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que já tem 48 anos de idade. 48 anos. Já viveu a metade da vida. E uma das coisas que ele disse, porque eu lembro que eu falei com ele quando era um garoto de 20 anos, 21 anos, em um acampamento de jovens. Eu era diretor de jovens, ele conversou, chorou. Ele disse, não sei o que quero da vida, e o que mais me dói é fazer sofrer aos meus pais, porque eles sonham com que eu seja grande e eu não sei nada, não quero nada da vida, não sei para que eu nasci. Agora, com 48 anos, ele me faz recordar, no e-mail, ele disse assim, eu conversei com você num acampamento, e eu me lembro dele bem. Disse, aos 48 anos, recém agora estou entendendo para que Deus me fez nascer. Aos 50 anos, praticamente. Recém agora estou entendendo para que Deus me fez nascer. Então, jamais você pense que porque já tem 30 anos, 40 anos, e ainda parece que não encontrou o caminho, que já é tarde, que já perdeu. Outro dia, acho que no acampamento, contei para vocês a história de eu estava pregando no estádio da Portuguesa e um homem com 60 anos de idade disse, não fiz nada na minha vida. E se com 60 anos não fiz nada, o que vou fazer de aqui para frente? 5 anos depois me encontrei e me disse, pastor, estou realizado. Em 5 anos. E agora você vai ver por quê. Em primeiro lugar, Deus tem um plano para a tua vida, mas esse plano está escrito aqui. Agora, não sei se todos vocês aqui são membros da igreja, se todos aqui vocês conhecem a palavra. Tem algum amigo que está visitando assim por acaso? Oh, veja, que lindo. Mas não sei se alguma vez vocês já leram a Bíblia assim, estudando, sublinhando. O plano para a tua vida está aqui. E é isso que muita gente não entende. Outro dia, alguém me disse assim, não, que eu não quero ler a Bíblia porque não quero mudar de religião. A Bíblia não é para mudar de religião, é para mudar de vida. Agora, se você está feliz com a tua vida, mas se você
está inquieto, se você acha que tem algo melhor para você que você ainda não achou, aqui está o plano. Quer casar e que teu casamento dure a vida toda, aqui está a receita. E eu te provo, porque estou casado com a dona Sara há quase 55 anos. E como fez isso? Aqui está a receita. Simples. E agora você vai dizer, pastor, quer dizer que vocês nunca tiveram problemas? Como que não? Que casal não tem problemas? Mas sobrevivemos. Como? Aqui está a receita. Porque você nunca vai ver, para a sua vida profissional, você nunca vai descobrir qual é o plano que Deus tem para você se não conhecer a palavra de Deus. Igual para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, para a sua vida pessoal. Este é o caminho. Só que às vezes a gente tem que se machucar na vida, tem que chorar, tem que, como disse o brasileiro, quebrar a cara para entender, para aprender. Seguinte verso. Tem uma coisa, volta aí, tem uma coisa que não podemos... Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Outro dia, um jovem me fez uma pergunta: pastor, Deus sabe tudo. O que vocês acham? Deus sabe tudo? Claro que sabe tudo. Deus é onisciente. E ele me disse assim: pastor, então Deus já sabe se vou me perder ou vou me salvar? Claro, Deus sabe tudo. Então ele disse assim: e se Deus sabe que vou me perder, para que estou querendo me salvar? Eu já vou me perder, porque ele já sabe que vou me perder. E se ele sabe que vou me salvar, para que me preocupo, já vou me salvar. E sabe que muita gente talvez não diz assim, mas pensa assim. Isso seria predestinação. Quer dizer, que predestinação? Você vai, queira ou não queira, vai chegar aí. Isso é predestinação. Isso é fatalismo. Mas quando a Bíblia fala predestinação, não está falando de predestinação de fatalismo. Vai ter que ser assim. Não. Está falando de predestinação. Predestino. Por exemplo, para que foi feito meu cinto? Para ir aqui, para sujeitar a causa. É o predestino. Quando o artesão estava preparando o cinto, estava pensando para que vá na cintura sujeitando a causa. Agora, o predestino do cinto é ir aqui. Mas se eu quiser, tiro o cinto e coloco de gravata. Eu sou livre. Mas o predestino é ir aqui. Então, a predestinação bíblica significa que Deus tem um plano para a tua vida. Agora, se esse plano vai se cumprir ou não, isso já vai depender de você. E esse predestino que Deus tem para você é de salvação, é de êxito, é de prosperidade, é de realização, é de plenitude. Os hebreus, os membros do povo de Israel no Velho Testamento tinham isso bem claro. Por isso em hebraico existe a palavra shalom. Shalom. Assim como a gente se cumprimenta, oh, tudo bem, tudo bom. Em hebraico é shalom. E esse shalom não é paz. Também é paz. Mas o shalom significa paz, vida, sentido completo, plenitude, felicidade. Shalom. É a maneira de se saludar. Por quê? Porque eles vinham direto de Adão, Eva, depois Abraão, enfim, Moisés, todo, com um sentido vivo de eu estou nesta terra com um propósito, e esse propósito não é para sofrer, não é para viver derrotado, fracassado. O propósito que Deus tem para mim é de prosperidade, é de shalom, é de êxito, de realização, de plenitude.
E esse é o plano de Deus para você, mas você tem que descobrir isso na sua palavra. Vamos ao seguinte verso. Olhem o que disse. Seguinte verso. A fim de que nós... por que Deus tem um plano para você? Por que Deus quer que você seja vitorioso, exitoso, que você tenha sucesso, que você tenha paz, que você seja realizado? Por que Deus quer isso para você? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus quer que você seja pleno, realizado, vitorioso na vida, para que quando as pessoas que conhecem você no trabalho, na rua, na escola, na universidade, olhem para você, digam, glória a Deus, isso é vida, isso é realização. Por isso Paulo em outra parte diz, nós somos cartas abertas ao mundo. O mundo nos lê. Cada vez que as coisas te vão bem a ti, é glória para Deus. O grupo musical aqui cantou, não? E cantou, eu estava sentado aí emocionado, as palavras. Mas o que Deus quer é que cada um de vocês seja um hino de louvor a Deus. Que as pessoas vejam e dizem, olha, o que acontece com essa pessoa? Por que essa pessoa é assim? E então você diga, porque eu encontrei o plano de Deus para a minha vida. E onde encontrou esse plano? Aí vem o verso 3. Onde achou esse plano? Seguinte verso. Quando vocês ouviram e creram na palavra, aí está o plano. Na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O plano de Deus para você está na palavra. É por isso que você precisa estudar a Bíblia, porque aqui está o plano que Deus tem para você, e um plano extraordinário e maravilhoso. Vou te contar uma história real que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma menina casou com seu primeiro namorado. O menino era inquieto desde pequeno. Começou a ir atrás dela quando ele tinha 13 anos e ela 12 anos. E então a mãe, pues os pais da menina não queriam nada, e tentavam afugentar o menino. Mas o menino de aqueles inquietos que vão atrás do que eles querem e tal, finalmente começou a namorar com uma menina, contra a vontade dos pais. Mas eram duas vidas opostas completamente. Ela muito estudiosa, muito inteligente, muito dos livros. Ele, aquele menino, não queria nada com a vida, gostava de música rock, começou a usar droga. Duas vidas completamente diferentes, mas se amavam. E ele era o primeiro namorado dela. E foram crescendo. Casaram contra a vontade dos pais dela, porque ele não era nada na vida. Ele não tinha profissão. Ele não estudava. Ele sonhava com ser uma estrela famosa do rock, e não era nada. Só vivia se drogando, bebendo, fumando. E com mulheres, infiel. Mas ela amava ele. E ela tinha um argumento: meu amor vai transformá-lo. Interessante, não? O teu amor não transforma ninguém, querido. Só o amor de Deus poderia transformar alguém. Agora, teu amor não transforma. Mas aí casaram. Passaram os anos, ela mantinha o lar, porque ele não trabalhava, ele só trazia dívidas, ela era uma boa advogada, ganhava dinheiro e cuidava da casa. Um dia ela se sentiu mal, foi de manhã ao médico, fizeram um exame
e ela descobriu que estava com SIDA, com AIDS. Como? Como posso estar com AIDS? Só tem um jeito, ele me contagiou. Eu estou falando de tempos quando AIDS era morte segura. Hoje não. Hoje você até pode administrar a enfermidade, não? A ciência cada dia avança. Mas quando a AIDS começou, matava. Simplesmente AIDS, morte. Em Copacabana, ela atravessou a Avenida Atlântica, entrou no mar, e aí começou a relembrar todo o passado. Não? Por que não ouvi meus pais? Por que fui teimosa? Por que achei que meu amor ia mudar a vida dele? E agora faço o que com minha vida? Acabou. Estou morta. Voltou 11 da noite para casa. E ele sabia que ela tinha descoberto que estava doente. Quando ela abriu a porta, ele estava aí na sala. E a primeira coisa que foi cair de joelhos aos pés dela. Por favor, me perdoe, me perdoe. E aquela atitude, em lugar de trazer um pouco de paz a seu coração, a enardeceu mais, a encolerizou, entrou no quarto, tinha um revólver, matou o esposo. Depois foi na praia, passou a noite toda na praia. Na manhã seguinte a polícia pegou ela lá. Foi presa, foi julgada, mas ia morrendo cada dia, ia definhando. Na cela da prisão, uma colega da prisão ouvia uma rádio todas as manhãs. E nessa rádio pregava eu. E por primeira vez, ela teve vontade de abrir a Bíblia. Ela era uma mulher culta. Ela conhecia a Bíblia. Ela sabia o que era a Bíblia, mas nunca tinha lido. Agora, nessa situação, com a morte chegando, pressa, começou a ler a Bíblia. Mas não entendia muita coisa. Então ligou a rádio para que mandassem alguém que ajudasse ela. E foi um pastor a visitá-la. E começou a estudar a Bíblia com ela. E os dias iam passando. Ela foi levada para o hospital porque estava muito, muito enferma. Tinha sido condenada. O final dela estava chegando. E morreu, não saiu mais do hospital, mas o pastor, em uma das últimas visitas, colocou a mão na cabeça dela e disse: filha, não tenha medo. E ela sorriu e disse: pastor, não tenho medo. Nestes meses que eu passei este drama, depois que encontrei a palavra de Deus, foram os únicos meses que tive paz em meu coração. Não tenho medo. E pastor, ontem eu tive um sonho. Eu sonhei que Jesus estava julgando e apareceu meu nome. E eu comecei a ficar assim, indecisa. Vai fazer o quê? Jesus comigo. E então Jesus se levantou de seu trono, no sonho. Aí estava o nome dela e ele colocou de lado. Errou muito, mas está salva, porque creu em mim. Poucos dias depois ela descansou. Você não imagina a capacidade da Bíblia de
limpar a alma. A capacidade que a Bíblia tem de ampliar horizontes, de abrir os olhos, de mostrar o sentido da vida. Ao longo da minha vida tenho ouvido tantos testemunhos. Esta noite, quando estava entrando, um rapaz me disse: está lá atrás. Estive aí na Praça da Apoteose, há muitos anos atrás. Essa semana aconteceu uma coisa tão bonita, porque sempre as pessoas me entregam papelzinhos com pedidos de oração. E um dia me deram um envelope assim, voluminoso. E quando chego no hotel, sempre tiro todos os papelzinhos para ler e orar, porque a maioria são pedidos de oração. Só que esse envelope voluminoso tinha uma caixa com um remédio de tarja preta. Com 3 desses, você está morto. Agora, a moça que escrevia disse: pastor, eu subi no morro, porque não sei quantos conhecem a Praça da Apoteose, e aí em frente tem um morro, não? Uma favela pesada, em pleno centro do Rio de Janeiro. E ela disse: eu subi no morro para procurar este remédio, porque este remédio não posso comprar nas drogarias. Minha intenção era tomar toda a caixa, morte segura, porque minha vida não tinha sentido. Disse: quando estava descendo do morro, eu vi luz na Praça da Apoteose. E me perguntei por quê. Não é carnaval, não tem... Por quê? Eu era passista de uma escola de samba. E quantas vezes tinha desfilado lá na passarela. Quando eu fui descendo, ouvi a melodia de uma música. Uma música que falava de perdão. Uma música que falava de transformação. Uma música que dizia: não importa o que você fez, há salvação para você em Cristo. Pastor, eu como um autômata fui descendo, atraída pela música, entrei na Praça da Apoteose, fiquei em pé ouvindo. Aquela música sacudiu minha alma. E depois entrou o Senhor para pregar. E o Senhor pregou. E o Senhor disse que enquanto eu não conhecesse a palavra de Deus e enquanto eu não entregasse meu coração a Jesus, eu nunca teria paz. O Senhor falou da banalidade desta vida, das coisas fugazes atrás das quais nós corremos, que nos satisfazem, brilho que desaparece em um instante. Tudo que o Senhor estava falando era o reflexo da minha vida. Depois o Senhor disse: quantos querem vir aqui entregando a vida a Jesus? E eu me levantei e fui. Essa noite, quando voltei para casa, eu voltei como se tivesse saído um peso das minhas costas. Me senti leve, me senti perdoada. No dia seguinte, bem cedo, me preparei e fui. Fui uma das primeiras em chegar. Me sentei aí. Mas eu já trazia este envelope com esta carta e esta caixa de remédio. E ela dizia: pastor, aí está essa caixa de remédio. Jogue fora, queime, jogue no lixo, faça o que quiser. Eu já não preciso mais, porque agora eu já conheço Jesus. Às vezes eu me pergunto por que tem tanta gente que sofre se viver é tão simples. Por que a gente se complica a vida? Porque quando você entrega o coração a Jesus, Ele vai te levando. As coisas que você não via antes, começa a ver.
começa a perceber. Não com pessimismo, mas com vontade de sair para frente.